Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Crislane. Ok, colegas, após nosso intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da tarde, do dia de hoje, do dia 10 de junho de 2021. Vamos fazer agora o julgamento dos itens 237 e 238, ambos da recorrente Fácil Editora de Listas Telefônicas Limitada, EPP. Fácil Editora de Listas Telefônicas Limitada, EPP, itens 237 e 238, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, você vai fazer a leitura na ordem da pauta? Na ordem mesmo, presidente. Ok. Então, colegas, item 237 da pauta. Pode iniciar a leitura, Rafael. Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integra o relatório do Acordo 0127-515 da 4ª DRJ de Belém, de folha 292 a 302. Presente auto de infração de obrigação principal, lavrado em 18 de outubro de 2011, no montante de valor, refere-se à Constituição do Crédito Tributário nas competências de janeiro de 2009 a 13 de 2009, relativa à contribuição previdenciária devidas à Seguridade Social, correspondente à parte da empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes do risco ambiental de trabalho, incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestam serviço. Registra o relatório fiscal do auto de infração, folhas 4 a 21, que a empresa Fácil Editora de Listas Telefônica Limitada, EPP, deixou de declarar em GFIP as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações pagas, de acordo com o artigo 32A, inciso 2º da Lei de 212. Configura em tese crime contra a Seguridade Social nos termos do inciso 3º do artigo 337A da Lei 9983/2000. Motivo pelo qual será objeto de representação fiscal. Informa que as contribuições previdenciárias patronais não foram recolhidas, nem declaradas em GFIP, em virtude da empresa ter optado indevidamente pelos simples. Foram encaminhados GFIPs informando o Código 2 como sendo empresa optante pelos simples, omitindo assim a contribuição patronal, motivo pelo qual foi lavrado o auto de infração, CFM 68. Relato que constituem fatos geradores das contribuições lançadas, as remunerações pagas, devidas ou acreditadas aos segurados e empregados, levantados com base na folha de pagamento GFIP e contabilidade no período lançado, e que os valores de base de cálculo segurados e empregados constam no campo base de cálculo 01 e segurados contribuintes individuais no campo 03, base de cálculo. Do discriminativo do débito. Foi utilizado o seguinte levantamento. Folha de pagamento 12/08. Afirma que as auditorias fiscais envolvidas nas empresas relacionadas no grupo Guia Fácil evidenciaram a presença de subterfúgios utilizados no intuito de afastar a incidência das contribuições previdenciárias e as destinadas aos terceiros, por meio da opção indevida do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições, o SIM, pelas empresas Guia Fácil Editora de Listas Telefônicas Limitada, EPP, e Fácil Editora de Listas Telefônicas Limitada, EPP. Tais subterfúgios consistem em deixar de incluir em seu quadro societário seus verdadeiros sócios. Informe que as duas sociedades, de acordo com seus atos constitutivos, têm por finalidade a edição, editoração e confecção do periódico de listas telefônicas, CNAE Fiscal 5819-1-00. Relata minuciosa análise dos fatos que constatou na ação fiscal envolvendo o início de atividades, objeto social, endereço da sede, composição acionária, capital social, objeto social, faturamento, quadro de funcionários, custos das empresas, ações trabalhistas, seguros de vida, interligação e verificação física nas empresas Guia Fácil e Fácil Editora, mediante a qual concluiu que se trata de um grupo econômico e que os proprietários da Guia Fácil criaram a empresa Fácil Editora com o intuito único de dividir o faturamento da empresa, possibilitando ambas as empresas permanecerem como habitantes do sítio. Conclui que as empresas envolvidas sempre fizeram parte de um grupo econômico de fato, e dessa forma, foram atingidas pelo Instituto da Solidariedade, determinado na legislação vigente, CPN, artigo 124,
Executivo número 77 e 78, de 12 de 9 de 2011, que determinaram a exclusão do autuado dos CIMs e do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, CIMs nacional, nos processos final 2011-40 e 2011-94, por ultrapassar o limite do faturamento determinado na lei. A exclusão produz efeitos retroativos ao período de 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2009, nos termos do inciso 6º do artigo 24 da Instrução Normativa 608 de 2006. Aí ele trouxe a lei, a partir da legislação, informou a impugnação. Em julgamento, pela DRJ, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme a emenda abaixo, que daí eu reproduzi para você. Intimada a contribuinte Fácil, editora de listas telefônicas limitada EPP, em 28 de janeiro de 2014, AR de folha 309, a mesma interpôs recurso voluntário, folhas 311 a 322, em 18 de fevereiro de 2014, no qual protestou pela reforma da decisão. Também intimada a contribuinte Guia Fácil, editora de listas telefônicas limitada EPP, em 4 de abril de 2014, AR de folha 344, a mesma depois recurso voluntário, folhas 330 a 342, em 22 de abril de 2014, no qual protestou pela reforma da decisão. Sem outras razões, o relatório. Da admissibilidade dos recursos. Posso continuar, né? Posso continuar? Vocês deram uma travada a todo mundo aí. Pode? Eu estou aqui, normal. Não, a imagem deu uma travada, ele fez um barulho e travou geral, só por causa disso. Vamos lá. O recurso voluntário da contribuinte Fácil, editor de lista telefônica limitada IPP, folhas 311 a 322, é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, assim dele com isso. Por sua vez, o recurso voluntário da contribuinte Guia Fácil, editora de listas telefônicas limitada IPP, folhas 330 a 342, embora tempestivo, quando é intimado do lançamento AR de folha 233 em 28 de 10 de 2011, a mesma não apresentou qualquer defesa ou justificativa. Neste caso, o destaque contido no decreto 70235 de 72, artigo 14 e artigo 17. Aqui, como já dito, cabe esclarecer que, embora o recurso voluntário de folhas 330 a 342, horas sob análise, tenha sido formalizado no prazo legal, a contribuinte solidária Guia Fácil, editor de listas telefônicas limitada IPP, não impugnou o lançamento. Assim, por não conhecer o recurso voluntário de florestal da contribuinte Guia Fácil, Guia Fácil, editora de listas telefônicas limitada IPP. Vamos continuar. Tudo bem. Tratou-se de lançamento de contribuições, de contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social relativas à parte patronal, públicas da empresa, SATIRAT, individual, incidente sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviço, lançados em consequência da exclusão da autuada dos simples, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2007, em decorrência da contribuinte recorrente ter ultrapassado o limite do faturamento imposto pelo artigo 3, inciso 2º, letra A da Lei 9317 de 96, e artigo 24, inciso 6 da Instrução Normativa da Receita 608/2006. E o limite imposto pelo artigo 3º, inciso 2º, parágrafo 4º, inciso 5º do artigo 3º e artigo 30, inciso 2º da Lei Complementar do Estado. A recorrente, quando notificada a exclusão dos simples, permaneceu inerte, embora concedido prazo legal para a defesa dos processos dos autos declaratórios, final 2011-40 e 2011-94. Logo, diante dos fatos expostos, há que considerar a legislação aplicável tocante à compensação pretendida. Aí que eu destaco a legislação, o artigo 66 da Lei 83 de 91, o parágrafo 6 do artigo 44 da Instrução Normativa 900/2008 da Receita Federal. Também o destaque que a Instrução Normativa 900 foi revogada posteriormente pela Instrução Normativa 1300 em 2012, que manteve a mesma redação, no tocante ao parágrafo 6 do artigo 56. Aqui eu trago um acordo desse Conselho. Logo, não vislumbro qualquer fundamento para alterar o acordo recorrido.
Feitas as considerações legais, ao analisar o recurso voluntário, pense que o contribuinte, a contribuinte, não atacou o método, limitando-se a adequar as razões da impugnação, foram as 204 e 258. A forma recursal, razão pela qual, em vista do disposto no parágrafo 3º, do artigo 57 do anexo 2 do RICART, adota as razões do entendimento do acordo da DRJ. Vocês querem que eu leia o acordo de novo da DRJ ou não precisa? Por mim não precisa, não. Então, ao final aqui, assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Conclusão. Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário de folhas 330 a 342, da contribuinte Guia Fácil Editor de Lista Telefônica Limitada EPP, e, quanto ao recurso voluntário de folhas 311 a 322, da contribuinte Fácil Editora de Lista Telefônica Limitada EPP, voto no sentido de conhecer e negar provimento. É como eu voto, presidente. Ok, Márcio. Colegas, o conselheiro relator, em relação ao item 237 da pauta, não está conhecendo o recurso voluntário da contribuinte Guia Fácil e está conhecendo do recurso voluntário da contribuinte Fácil Editora e está negando provimento. Uma questão interessante, porque o dever instrumental, a obrigação acessória, ela é personalíssima. Então, não se constitui auto de obrigação acessória contra responsável solidário. Caso teve a constituição contra duas pessoas, teve solidariedade, então. Mas aqui e aí, acessória, né? E aí, CFL 968. E aí, Rafael, quem é que impugnou? Foi o responsável ou foi o contribuinte? Não, no voto aqui, ó, trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social relativas à parte patronal, segurados empregados. É porque na pauta tá CFL 68. Não, esse primeiro foi lançado o principal e CFL 68. Tá. Foi lançada a obrigação acessória junto com o principal? Foi. E quem impugnou foi o contribuinte ou o responsável solidário? Foi o contribuinte. O responsável solidário foi notificado, depois permaneceu inerte, em silêncio. E aí tem que cancelar a obrigação acessória do responsável solidário de ofício, porque é súmula do CAF. Ele apresentou ou não apresentou recurso? Porque o que você diz aqui... Ele apresentou recurso, não apresentou impugnação. Mas Então, peraí, por sua vez, o recurso do contribuinte, embora tempestivo, quando intimado, ele não apresentou qualquer defesa ou justificativa. Então, ele apresentou um recurso que não tem fundamento? Assim, eu não entendi o que você quis dizer. O solidário foi intimado do lançamento, não impugnou. Tá. E aí, depois, ele vem apresentar recurso. Então, na verdade, que aqui não deu para entender, porque eu fiquei sem entender se ele não tinha, por isso que eu falei, eu não estou entendendo o que aconteceu. O nome é muito próximo, até na hora que eu fiz. Não, sim, mas a forma como foi redigido, eu fiquei sem entender se ele tinha apresentado recurso ou se ele não tinha apresentado recurso. Então, na verdade, ele apresentou o recurso. Só que o Rafael não está conhecendo porque ele não apresentou a impugnação. Quando ele escrever no final essa parte, não apresentou qualquer defesa ou justificativa, leia assim, não apresentou a impugnação. Então, acho que você pode dizer que a matéria já se tornou preclusa porque ele não apresentou a impugnação. Então, essa matéria já se tornou definitiva lá em primeira instância. Sim, mas a gente poderia cancelar de ofício o vínculo de responsabilidade? A obrigação acessória não pode ser responsabilizada solidariamente. Ele não cometeu o ato. Quem comete o ato é quem tem a obrigação acessória para preencher a GFIP, nesse caso. Poderia cancelar de ofício isso? Se é que houve responsabilidade solidária no auto de obrigação acessória? Porque como é uma infração, né, a infração quem comete é o infrator. Isso, é só o contribuinte, não pode responsabilizar solidária em infração. Mas e a responsabilidade?
Tá, tudo bem. Eu acho que aqui fica mais fácil. Eu acho que aqui a gente, para não chegar nesse ponto, acho que a gente pode ser pragmático. Porque dado que ele sequer apresentou a impugnação, a gente já resolve por aí. A questão é, bom, não, porque se ele não apresentou a impugnação, o negócio se consolidaria para ele, né? Ele se tornaria para sempre solidário. Se tem enunciado de súmula, vamos ver como é que ele está escrito. Não, me confundi, não é súmula, é lei mesmo. Não é súmula, é lei mesmo. O Luiz até riu ali atrás, deu uma risadinha. É lei mesmo. Eu estava perguntando de qual foi a hora que você tirou esse enunciado. Não, é lei. Foi da súmula do CAF. Mas tudo bem. A do CAF é a do dirigente, né? A do dirigente. Eu confundi com essa. Mas é o mesmo raciocínio, né, Luiz? É o mesmo raciocínio. Você não pode manter a multa do dirigente porque ele não é o ente. Lógico, exatamente. A penalidade mas a multa tem natureza de penalidade, não é isso? As penalidades são pessoais, né? Assim, são... Denis, não é caso de pedir vista de mesa? Se você quiser vista de mesa... Não, eu falo isso porque tem que confirmar se a obrigação acessória ela tem vínculo de responsabilidade. Eu, quando não conheço o recurso, eu não abro, eu não sei o que está lá dentro, eu não conheço o recurso, decadência, não reconheço de ofício se não tem recurso conhecido, mas se você conhece de ofício... É porque a gente abriu o processo, né? Se a gente abriu o processo e olha lá o vínculo, não tem como dizer que não viu, né? É uma ilegalidade. Não conheço, mas se você quer a vista de mesa? Eu não sei. Rafael, e aí? Ele teve solidariedade na obrigação acessória? Ele reconhece a solidariedade do grupo e manteve contra os dois. Mas ele pode não ter mantido para o resto. Não, ele manteve os dois. Até que os does foram intimados e os dois apresentaram recurso igual. Isso aqui você está falando do principal, uma fácil editora de listas telefônicas. Tem isso aqui no principal, no que você está julgando, ou deveria estar no guia fácil editora, que é o do... Não, tá no só. Então eu acho que poderia negar provimento nessa parte do solidário. Você negaria provimento com relação à obrigação principal, com esse fundamento. Mas eu vou... Sem precisar cancelar o auto de infração com relação à responsabilidade solidária no que diz respeito à multa, à obrigação acessória. Eu vou analisar o recurso que não houve impugnação, que ele nem alegou isso. Não tem alegação. Não. É isso que eu estou perguntando. Peraí, a Fácil Editora, nessa da Fácil Editora, você está conhecendo, certo? Eu conheço. A Fácil Editora. Nesse ponto, aqui também tem questão de obrigação solidária, foi isso que eu perguntei. Aqui também tem essa ligação. Ele está defendendo isso? Que o outro não poderia ser solidário, embora ele estaria defendendo o próprio direito alheio, né? Ele não tem interesse nessa questão, né? Não tem interesse recursal, né, nessa parte, né? Vamos dizer assim. Em tese não. Ia ser uma coxambre aqui para resolver a história o recurso dele repete, simplesmente, ele não atacou a exclusão do simples, eles não atacaram a questão da solidariedade, a única coisa não atacou. A única coisa que ele pede então é aproveitar os valores pagos. Então não dá. Só que ele tem uma legislação que veda esse aproveitamento na questão. Então, eu fui na mesma ordem. Aqui não dá, nesse aqui não dá. Então, no de baixo fica pior a situação, porque como o guia fácil sequer impugnou, a questão da solidariedade se consolidaria justamente pela preclusão, pela falta de impugnação. Então, aqui transitaria em julgado isso. Ele se tornaria solidário com trânsito em julgado, inclusive uma obrigação acessória. Futuramente, cobrado contra ele vai ter que embargar ou fazer uma ação declaratória de inexistente relação jurídica tributária. Exatamente. Ele vai ter que não é nem alegação aleatória, ele vai ter que desconstituir a relação jurídica tributária da multa nele. E a nossa utilidade aqui para evitar esse processo desnecessário, né?
Mas aí nós vamos atacar, vamos analisar recurso que não foi, de parte que não impugnou, matéria que não atacou. Então, mas a gente tem que pensar que tem uma nulidade, a gente poderia conhecer de ofício. Será? Vamos pensar. Eu praticamente entendo que não. Rafael, conta. Se existe auto de infração de obrigação acessória. Principal é acessória. Onde está o auto de infração acessória no processo? Que página? Sabe dizer? Eu estou vendo que tem os 51 010-461, a partir da folha 272. Esse é principal. De novo? 74. Eu estou vendo que só tem, parece que um auto de infração aí, que é o 51.010.468.1. Pelo menos foi isso que o QDRJ relatou lá na página 2 Qual é o DBCAD? 51.10.468.1? Isso. Eu só achei ele aqui. O relatório da DRJ, que está na página 310, só relata ele. Diz que é um auto de infração de obrigação principal, desse número aí, lavado no dia tal de 461.408.45. Tá? Parte de empresa. Não fala aqui especificamente em obrigação acessória, não. O microfone está aberto. Peraí, Marcelo. Porque no relatório, depois, na sequência, ele fala que a empresa deixou de declarar a GFIP, talvez isso aí tenha trazido essa impressão que tem dois. Eu também nunca vi acompanhar no mesmo processo administrativo, ainda mais esses processos mais novos, né? Um auto acessório com um principal. Peraí, Marcelo, deixa eu te confirmar aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Passa um tempo que a gente faz o processo, a gente lembrar. E aí a colocação do Márcio acaba... Ele informa no relatório o DBCAD da CFM 68, mas não foi nesse processo, não. Você tem razão. No relatório ele informa, acima de contribuição patronal relativo pelo que foi lavrado o auto de infração final. 3643 CFM 68. Mas ele não foi nesse daqui, não. E no 238, no próximo processo, ele fez a mesma coisa, ele usou o mesmo relatório, só que a natureza é outra daí. Pessoal, vocês já estão em condição de votar? Podemos votar?
Eu sim. Como você vota, Luiz? Eu vou acompanhar o relator. Gregório? Relator. Marcelo? Relator. Renata? Eu também acompanho. Márcio? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Marcelo, você tem razão. Ele foram lançados 5, 6... Não tinha relatório. No final do relatório, o relatório é para o mesmo. Ele lançou 6. Então, por isso que eu caí em confusão, sim. A obrigação acessória não está nenhum dos dois processos comigo. Aqui é só a principal. Só a principal, os dois. É que na ata, inclusive, consta CFL 68, não consta? Deixa eu ver. Acho que consta, que o Márcio acabou vendo. Na ata consta CFL 68. Quando aí o código, Peço desculpa aí. Tá. Então, obrigação principal. Tá. Colegas, eu também acompanho o relator. Então, para o item... A mesma situação é para os dois? O mesmo, só muda a rubrica. Contribuição. Tá. Então, colegas... Inclusive a apresentação do relatório, o recurso pela solidária que não impugnou. Tá certo. E aí eu já peguei a dica da REI e corrigi lá. Coloquei, em vez de justificativa, impugnação. Tá certo. No dispositivo, em vez de falar em solidário, empresa principal e tal, estou colocando só empresa, tá? Para as duas. Então, eu estou registrando assim na ata, item 237 da contribuinte, Fácil Editora de Listas Telefônicas Limitada, EPP. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário da empresa Guia Fácil Editora de Listas Telefônicas Limitada, por não instauração do contencioso, uma vez que não houve apresentação de impugnação, e conhecer do recurso voluntário da empresa Fácil Editora de Listas Telefônicas Limitada, EPP, negando-lhe provimento. Tá? Essa decisão eu vou replicar no item 238, porque é a mesma situação, só muda a contribuição. Né? As mesmas razões recursais conhecidas, as mesmas razões de decidir do relator, o mesmo recurso que não está sendo conhecido, né? A mesma situação em relação ao recurso que não está sendo reconhecido. Então, para o item 238 da recorrente Fácil Editora de Listas Telefônicas Limitada EPP, também ficará: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário da empresa Guia Fácil Editora de Listas Telefônicas Limitada, EPP, por não instauração do contencioso, uma vez que não houve, vou colocar contencioso administrativo, tá? Deixar completinho. Por não instauração do contencioso administrativo, uma vez que não houve apresentação de impugnação, e conhecer do recurso voluntário da empresa Fácil Editora de Listas Telefônicas Limitada, EPP, negando-lhe provimento. Tudo bem? Alguém diverge de eu replicar no item 238 a decisão do item 237? Não, né? É a mesma decisão, mesma situação, então tá. Então, julgados esses dois itens, vamos agora passar para o item 239. 239. Eu vou começar pelo 241. Tá, só um pouquinho, deixa eu abrir aqui, peraí. Colegas, nós temos agora os itens 239, 240, 241, 240 e 242. São 4 processos da mesma... Tem um liquidificador ligado. Panorama... É meu marido que abriu a porta do escritório. Ah, tá. Panorama Restaurante Executivo Limitada. Panorama Restaurante Executivo Limitada. Item, são os itens 239, 240, 41 e 42. Você vai começar por qual, Renato? Pelo 241.
Então tá, colegas, item 241 da pauta, pode iniciar a leitura, Renata. Tá. Vou direto para o voto, tá? O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada contra auto de infração, lavrado para a constituição de contribuições à Seguridade Social parte empresa, pagas pelo contribuinte aos segurados empregados, inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, RAT, e contribuintes individuais, no período de 8 de 2004 a 2 de 2004, incluindo o 13º salário, incidente sobre valores pagos como prolabore aos contribuintes individuais, sócios administradores da empresa. A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente pela DRJ-POA. E em seu recurso voluntário, o contribuinte reproduz as alegações de defesa constantes de sua impugnação, alegando, em síntese, ser optante pelo simples desde 2001, conforme comprovam as cópias da Declaração Anual Simplificada dos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004, juntadas aos autos, e que nesse período efetuou o recolhimento dos tributos correspondentes em DARF simples com código 6106, sem impugnação por parte da Secretaria da Receita Federal. Alega que sua condição de optante foi confirmada pela PGFN com a certidão negativa de débito CND, com a emissão de certidão negativa de débito CND aos 15 de 5 de 2003, e que não foi excluída do Simples, nem recebeu nenhuma intimação a esse respeito, sendo única e exclusivamente nessa premissa que se baseia a autuação era impugnada. Argumenta que o período autuado se refere àquele em que o Simples era regido pela Lei 9.317, que dispunham que seriam tributadas por esse sistema empresas enquadradas como microempresa, ME, ou de pequeno porte, EPP, nos termos do artigo 2º dessa lei, contanto que não estivessem enquadradas em nenhuma das vedações previstas no artigo 9º e que a terceira Câmara do terceiro Conselho de Contribuintes já decidiu que não pode o contribuinte ser penalizado pela inércia ou omissão do fisco. Requer que, caso não seja admitida como optante pelo Simples, hipótese meramente argumentativa, que entende que deve ser afastada a penalidade em virtude da edição da Lei 11.941 de 2009, nos termos do artigo 106, inciso 2º C do CT. Por fim, afirma que, pelos elementos constantes dos autos, fica demonstrado que não apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores, conforme a hipótese prevista na legislação que embasa o auto de infração, tendo todas as informações relativas aos fatos geradores sido prestadas sem omissão ou má-fé do contribuinte, o que afasta a aplicação da multa punitiva. Pois bem, considerando que o recurso voluntário apresenta os mesmos argumentos de defesa constantes da impugnação apresentada em primeira instância de julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 57, parágrafo 3º do RICARF, propõe a confirmação da decisão de primeira instância, que abaixo reproduz e adoto por seus próprios fundamentos com os quais estou plenamente de acordo. Então, do lançamento. Fato presente no lançamento, contribuições patronais, incidentes sobre os valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais desvidos pela autuada, que por entender ser optante pelo Simples, sistema entregado de pagamento simples, deixou de recolhê-las nas épocas próprias. Quanto à inscrição no Simples, embora tenha a autuada entendido que a condição de ME ou EPP inclua automaticamente a empresa no sistema de referência, dispunha o artigo 3º da Lei 9.317 de 96 que a pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do artigo 2º, poderia optar por sua inscrição. Quanto à forma de inscrição, o disposto no artigo 8º dessa mesma lei é o seguinte: a opção pelo Simples dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, CGCMF, quando o contribuinte prestará todas as informações necessárias, inclusive quando, aí é aqui, parágrafo 1º, as pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGCMF exercerão sua opção pelo Simples
mediante alteração cadastral. Assim, mesmo que a autuada tenha sempre efetuado seus recolhimentos e declarações como optante pelo Simples, não trouxe aos autos qualquer comprovação de haver efetuado legalmente tal opção, não tendo promovido a necessária alteração cadastral, conforme dispõe o artigo 8º da Lei 93.17/16, já que o início de atividade da empresa foi em 10/5/94. Conforme consta dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, RFB, folha 143 a 145, na verdade, e-folha 150.152, a empresa somente optou por participar do Simples a partir do 1 de 2005. Assim, tendo efetuado sua opção pelo pagamento das contribuições e tributos na forma da Lei 9.317, apenas no ano de 2005, correto o lançamento das contribuições patronais referente ao período de 8 de 2004 a 2 de 2004, constante do presente auto da infração. Aí, com relação à nova previsão da multa, em relação à multa de que trata o artigo 35A da Lei 8.202 de 91, introduzida pela 11.941 de 2009, a análise de seu valor para a verificação da aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no momento do pagamento ou do parcelamento do crédito, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 2º da Portaria Conjunta da PGFN-RFB número 14 de 2009. Por todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É isso. Esse é como voto. Ok, Renata. Colegas, eu acho que, deixa eu ver aqui, que eu tenho a impressão que eu me lembro, gente, é desse mês, mas a gente faz tanta coisa que o 240 é igual. O que muda é a contribuição, são terceiros. Tá. Colegas, deixa eu confirmar. Confirme enquanto eu colho os votos. Colegas, não, ele tem alguma coisa diferente, ele tem uma decadência aqui que eu me lembro. Tá. Mas daí assim, né, você já leu essa parte aqui, se for aí você só vai ler o que for diferente, né. Colegas, em relação ao item 241 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Marcelo? Relatora. Rafael? Relator, presidente. Márcio? Relatora, desculpa. Ana? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 241 da pauta, 241 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros 241 da contribuinte Panorama Restaurante Executivo Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o resultado para o item 241 da recorrente Panorama Restaurante Executivo Limitado. Qual que seria o próximo, Renata? O 240. Tá, 240 é o que é parecido com esse, tem só uma... né? Ele só tem uma prejudicial de mérito de decadência. Tá, e o restante é igual. Então, colegas, item 240 da pauta, também da contribuinte Panorama Restaurante Executivo Limitada. Pode iniciar a leitura, Renata. Tá. Então, o recurso é tempestivo, atende os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Então, prejudicial de mérito e decadência. Traço de auto de infração para a constituição de crédito tributário de contribuições da empresa para outras entidades e fundos, quais sejam FNDE, Intrasesc, Senai e Sebrae. Incidência sobre valores pagos pelo contribuinte, assegurados e empregados nas competências 1 de 2004 a 2 de 2004, incluindo o 13º salário. Então, a autoridade fiscal, no relatório do auto de infração a folhas 21 seguintes, que, em virtude de ter sido excluído do Simples, o contribuinte foi intimado através do TIF, número 1, a retificar as GFIPs, guias de recolhimento, tá? Social, e retificaram as GFIPs,
e tal, informando incorretamente como sendo optante pelo Simples. Apresente aí composto dos seguintes levantamentos para identificar a situação da empresa sob ação fiscal. E aqui estão o quadro em que ele fez. E remuneração dos segurados empregados não declarados de GFIP, guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no período de 2004 a 12 de 2004. O auto de infração foi lavrado aos 26/5/2009 e o contribuinte foi dele notificado nessa mesma data, conforme se verifica a folha 2. No seu recurso voluntário, o recorrente alega que deve ser reconhecida a prescrição das competências incluídas no lançamento, pois argumenta que, ao pagar cada uma das DARF simples, o contribuinte calculou e recolheu o tributo devido, caracterizando, assim, o lançamento por homologação. Desse modo, entende que, uma vez que o prazo prescricional aplicado às contribuições sociais é o prazo de 5 anos previsto no artigo 174 do CTN, o direito do fisco é revisar um lançamento por homologação, se extinguiu após o decurso de 5 anos, de modo que estão prescritas as competências anteriores a 5 de 2004. No entanto, embora se refira ao artigo 174 do CTN e ao Instituto da Prescrição, o recorrente está tratando, em verdade, da decadência, prevista no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, que dispõe que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso ora tratado, se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 anos, a contrário da ocorrência do fato gerador, esperando esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considere-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Pois bem, feito esse esclarecimento inicial, em relação ao prazo decadencial, o STJ tem entendimento consolidado, que eu vou falar aquela questão do entendimento do STJ, que eu não vou ler, né, porque isso é uma questão super conhecida da gente, e esse entendimento deve ser replicado aqui por nós, por conta do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B do RICARF, e tal. Desse modo, conforme se verifica dos autos da folha 116 a 121, o recorrente efetuou o recolhimento sobre o Código de Receita 6106, relativo ao Simples, em todas as competências autuadas. O recolhimento pelo Simples, por sua vez, nos termos do que dispõe a própria Lei nº 9317 de 96, vigente à época, dispunha o seguinte: vou ler o parágrafo primeiro. A inscrição no Simples implica pagamento mensal unificado dos seguintes impostos e contribuições. Aqui, a linha F. Contribuições para a Seguridade Social a cargo da pessoa jurídica, de que trata a Lei Complementar número 84, de 18 de janeiro de 1996, os artigos 22 e 22A da Lei 212, de 24 de julho de 91, e o artigo 25 da Lei 8870, de 15 de abril de 94. Portanto, não se pode negar que uma parcela dos recolhimentos efetuados pelo recorrente se refere às contribuições sociais aqui exigidas, ainda que esse recolhimento tenha sido efetivado de forma global, juntamente com os outros tributos legalmente previstos, e esses recolhimentos caracterizam o recolhimento antecipado para fins de aplicação da regra do artigo 150, parágrafo 4º, para a contagem do prazo decadencial. Nesse sentido, vários são os julgados desse Tribunal Administrativo, dentre os quais cita exemplificativamente o precedente abaixo da segunda turma da 4ª Câmara Superior de Recursos Fiscais. Desse modo, tendo em vista que o fato gerador das contribuições cobradas abrange o período de 1 de 2004 a 2 de 2004, e que o recorrente foi notificado do lançamento aos 25 de 6 de 2009, efetivamente consumou-se a decadência em relação ao período compreendido entre 1 e 4 de 2004, inclusive, que deve ser excluído do lançamento. Aí, o resto, no mais, é aquilo que eu já li. No mais, considerando toda aquela parte que eu acabei de ler, então, por todo disposto, voto nesse sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para declarar extinto o crédito tributário, extinto o crédito tributário relativo ao período de 1 de 2004 a 4 de 2004, inclusive, nos termos do artigo 156, inciso 5º do Código Tributário Nacional.
É como voto. Eu falei como voto, senão ele fica paradinho assim. Renata, esse lançamento foi em face de terceiros, né? A contribuição que foi apurada aí foi aquela destinada a terceiros, correto? Correto. Contribuições destinadas a terceiras não são contribuições previdenciárias, não são contribuições destinadas à Seguridade Social. Elas não são recolhidas, elas não são abrangidas no Simples. Tanto é que toda a legislação que você trouxe, ela diz respeito a contribuições previdenciárias. E realmente as contribuições patronais, elas estão lá, elas estão naquela verba geral ali do Simples. Ocorre que, inclusive, no próprio acordo que você colacionou, depõe contra o seu voto. Porque na emenda ele diz o seguinte: assim, os recolhimentos efetuados para o Simples, uma parcela refere-se às contribuições previdenciárias, sendo destinada à Seguridade Social. A gente não está falando de contribuições destinadas à Seguridade Social, a gente está falando de contribuições destinadas a terceiros. Não existe pagamento, não existe nenhum pagamento aqui que tenha sido para essa contribuição. E sendo assim, é inaplicável aqui o artigo 150, tá? Aí já me antecipando o voto, presidente, eu vou divergir da relatora para não reconhecer a decadência. Opa. É verdade, você tem razão. Eu vou alterar. Eu também vou divergir de mim. Porque realmente elas não são contribuições à Seguridade Social. O próprio acordo do DRJ fala isso, viu? No caso não, sim. Não, você está certo. Não, já diverti também do meu próprio voto. Eu vou alterar. Vou tirar essa parte da decadência. Então, vai ficar igual ao outro. Com detalhes, né? Obrigada, Luiz. Agradeço. Somos uma equipe. Antes de jogadores, somos uma equipe. Existe o princípio da cooperação entre os conselheiros. Eu agradeço. É uma excelente equipe. Eu gosto muito. Eu realmente me enganei. Se passa algum detalhezinho assim, é bom que alguém vê. Massa. Olha, aliás, ontem eu falei pro Greg, o meu marido, que fala: se até Deus que é Deus, às vezes faz umas coisas bizarras que a gente vê por aí, por que a gente não pode errar? Colegas, em relação ao item 240 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Sim, vai ficar só que essa última parte, que é de fato igual aos outros. Então tá. Obrigada, Luiz, mais uma vez. O Luiz adiantou já. Como eu sempre costumo dizer, não tem compromisso com o erro. Errei, conserto. É apenas um equívoco da leitura, sem problema, Renato. O Luiz já adiantou, acompanha a relatora nesse voto, negando provimento. Gregório, como você vota? Deixa eu só entender. Então, a relatora voltou no entendimento, seguindo a exposição do Luiz, e não está reconhecendo a decadência porque são contribuições para terceiros e não seria cota patronal destinada à Seguridade Social? Elas não estão incluídas naquela parte. Sim, mas não tem natureza tributária? Porque, veja, a decadência é para a tributação geral. Mas ela não é contribuição previdenciária que você considera como aquelas rubricas, que seriam adiantamento de contribuições, de cota que você adianta para considerar o 150 parágrafo 4º. Tá, elas são contribuições, entendeu? Tem natureza tributária. Sim, aí teria que ver se houve recolhimento. Mas só que não se aplica essa regra do 150 porque esses pagamentos não se aproveitam
Não, mas é que eu considerei isso, Greg, como recolhimento, rubrica para fins de considerar como recolhimento para o 150, parágrafo 4º. Foi isso. Pagamentos identificados. Isso. Não é porque não é tributário. É porque seria para fins de ser antecipação de pagamentos de contribuição previdenciária para aplicar o 150, parágrafo 4º para fins de decadência. Exatamente, aplicar a regra parcial. Especial, aí só se aplica a regra geral, 731. Acompanhe, presidente. E aí tá errado, né? Aí eu, de fato, errei. Ok. Rafael, como você vota? Relator. Aliás, Marcelo, né? Marcelo primeiro. Marcelo. Relator. Relator na nova versão, né? Eu não fico feliz quando eu faço isso, mas fazer o quê? Não, todo mundo faz. É chato. Eu tinha gostado tanto de fazer essa decadência, mas enfim, paciência. Rafael. Com a relatora, presidente. Márcio. Com a relatora. Ana. Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 240 da pauta, ficará assim o resultado. Item 240, da recorrente Panorama Restaurante Executivo Limitada. Acórdão dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. 240, acórdão dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Panorama Restaurante Executivo Limitado. Qual que é o próximo, Renata? Peraí, eu acho que peraí, deixa eu ver qual que é o CFL 69 que eu quero fazer. Deixa eu ver qual que é aqui. É o 242, né? É ele mesmo. Colegas, item 242 da pauta, Panorama Restaurante Executivo Limitado. Pode iniciar a leitura, Renata. Vamos lá, gente, oremos. Que nada esteja errado aqui. (242), né? Só um minuto, tem um monte de coisa aberta aqui. Deixa eu fechar. 242, então tá. Vamos para o voto. O recurso voluntário intempestivo preenche os demais requisitos de admissibilidade pelo que dele conheço. Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão, julgou imprecedente de impugnação apresentada contra auto de infração para imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória, decorrente de ter a empresa infringido o artigo 32, inciso 4 e parágrafos 3º e 6º da Lei 8.212/90, combinado com o artigo 225, inciso 4, parágrafo 4 do Decreto 3.040 de 99, por ter informado nas guias de recolhimento de informações da Previdência Social, GFIP, declarações exatas em relação a dados não relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou seja, informou incorretamente o campo Código de Terceiros e Código de Pagamento GPS nas competências 5/2004 a 2/2004. De acordo com o que dispõe o parágrafo 6º do artigo 32 da mesma Lei nº 8.202, combinado com o artigo 284 terceiro e 3.973 do Decreto 3.048 de 99, atualizado pela Portaria MPS-MF 48/99, pelo cometimento da infração em questão, foi aplicada a multa no valor de R$ 1.063,20. A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente pela DRJ-POA e, em seu recurso voluntário, o contribuinte reproduz alegações de defesa constantes da impugnação, alegando em síntese ser optante pelo Simples desde 2011. Eu acho que eu já li tudo isso para vocês. Desde 2001, conforme comprova as cópias da declaração anual simplificada, nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004, juntados aos autos, e que nesse período efetuou o recolhimento. Posso pular essa parte? Que eu já li isso para vocês no outro, que ela fala que ela tem a CND, que ela nunca foi excluída, toda aquela parte. Posso pular? É as mesmas razões de defesa. Pode ser. Tá?
Por fim, deixa eu só esse finalzinho aqui. Por fim, afirma que pela redação do artigo 32A da Lei 8.212, o valor da penalidade a ser imposta é de R$40, devendo se mantida a autuação, ser reduzida a multa com a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica. Pois bem, considerando que, como dito em seu recurso, a recorrente reproduziu as alegações de defesa constantes de sua impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo, que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o artigo 57, parágrafo 3º do RICAR, que adota como razões de decidir os seguintes trechos da decisão de primeira instância para que façam parte integrante deste voto. Trata o presente lançamento de descumprimento de obrigação acessória, tendo autado e informado incorretamente nas GFIPs os campos Código Terceiros e Código de Pagamento de Testes nas competências 4 de 2004 a 2 de 2004. Quanto à inscrição no Simples, embora tenha autuado entendido que a condição de ME, essa parte é aquela toda, que ela entende que bastando ser ME está inserida, ela conseguiria aquela mesma parte. Aí eu vou pular para a aplicação da multa, tá? São as mesmas razões de defesa e aqui é aquela mesma argumentação da DRJ que eu repliquei, que ela tinha que fazer a alteração cadastral. Da aplicação da multa. Inaplicável à espécie como pretendido pela impugnante, a multa trazida pelo artigo 32A da Lei 8.212, posto que, de acordo com o estabelecido pela MP 449 de 2008 e mantido pela Lei 11.941 de 2009, a infração cometida está sujeita à multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei 9.430 de 96, na redação da Lei 11.488 de 2007, nos casos em que o contribuinte, além de apresentar o documento de que trata o artigo 32, inciso 4 da Lei 8.212 de 91, com omissões e incorreções, também deixar de efetuar o pagamento do tributo devido. Nessas condições, ficaria o contribuinte sujeito à aplicação da penalidade específica prevista no artigo citado, no importe 75%, que visa apenar, na forma conjunta, tanto o não pagamento total ou parcial do tributo devido, quanto não apresentação da declaração inexata. Da nova redação, da nova previsão legal da multa, em relação à multa de que trata o artigo 35A da Lei nº 8.212 de junho de 91, introduzida pela Lei 11.941 de 2009, a análise de seu valor para verificar a aplicação daquela que foi mais benéfica, se cabível, será realizada no momento do pagamento ou do parcelamento do crédito, conforme exposto no parágrafo 4º do artigo 2º da Portaria Conjunta PGFN-RFB 14 de 2009. Por todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 242 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou processo? Não? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Marcelo? Relatora. Renata? Aliás, Renata. Não, dessa vez eu vou me acompanhar. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Ana? Relatora. Eu também acompanho a relatora. É só fazer uma observação para a Renata aí. Esse é o 242, é isso? 242. Eu estou vendo aqui na tua minuta que ele está com o número do processo do 239. Para depois você acertar isso. Eu não sei se você vai usar provavelmente essa base para formalizar o voto. Vou. E isso acontece, a gente faz muito processo do mesmo contribuinte e às vezes acaba esquecendo de trocar o número do processo lá na minuta. Faz mesmo. Deixa eu ver. Obrigada. E por acaso. Mas vi, estou falando. Ai, meu filho, essas coisas acontecem cada coisa. Renata, agora é o 239, né? É o CFL 68? Isso. Foi o que faltou. Então tá, colegas, item 239 da pauta da recorrente Panorama Restaurante Executivo Limitado. Pode iniciar a leitura. Item 239, Renata.
Olha, deixa eu ver. Vamos lá. Conforme o recurso é tempestivo e preenche os mais requisitos de admissibilidade pelo que dele conheço. Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário, feito por sintaxe de acordo, que julgou improcedente impugnação apresentada contra auto de infração para imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de ter a empresa enviado guia de recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Havendo-se declarado incorretamente, com o competente pelo Simples nas competências 5 de 2001, de 2004 a 2 de 2004. Infringindo o disposto no artigo 32, inciso 4º, parágrafo 5º da Lei 8.212, combinado com o artigo 225, inciso 4º, parágrafo 4º do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 99. De acordo com o dispõe o parágrafo 5º do artigo 32 da mesma Lei 8.212, combinado com o artigo 284, inciso 2º do Decreto 3.048, pelo cometimento da infração em questão, foi aplicada a multa correspondente a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada conforme o parágrafo 4º do artigo 32 da mesma Lei 8.212, e de acordo com o artigo 373 do Decreto 3.048, atualizado pela portaria número 48, a 100% do limitado no valor de, faltou um negócio que eu vou completar, no valor de R$21.266,88. Esclarece a autoridade fiscal que a empresa se declarou incorretamente o montante pelo Simples no período de 5 de 2004 a 2 de 2004, preenchendo o campo Simples com a informação 2, quando o correto é 1, resultando assim em redução da contribuição devida à Previdência Social. Pois bem, recorrente ao recurso, aqui eu estou reproduzindo a DSJ e as razões de defesa, e são aquelas mesmas que eu já li para vocês já sabem. Então, é basicamente a mesma coisa. Ele só achava que bastava ele ser EPP ou ME, mas que, na verdade, ele não fez alteração cadastral, e aí ele pede a aplicação da multa, e, na verdade, ela diz que isso vai ser aplicado na hora da execução, e aqui eu acrescento que, como mencionado, os dispositivos que prevêem a multa aplicável à infração imputável recorrente, ou seja, artigo 32, parágrafo 5º da 8.212, combinando com o artigo 284, inciso 2º, dispõe que a multa será correspondente a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada conforme o parágrafo 4º do artigo 32 da mesma 8.212, de acordo com o 273. Esse pedaço não se aplica mais, porque eu estava fazendo referência àquela declaração, àquela decadência que hoje já não existe mais. Então, por fim, eu noto que o juiz de primeira instância já procedeu à determinação da aplicação da multa mais benéfica em cumprimento ao disposto no artigo 106C do CTN, conforme, aliás, o entendimento consolidado deste Conselho, expresso no enunciado de súmula número 119 de sua jurisprudência de teor vinculante, segundo o qual, no caso de multas por descumprimento de obrigação principal e descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas exigidas em lançamento de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da NP 449, convertida na Lei nº 11.941 de 2009, retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento de obrigação principal e acessória aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75% prevista no artigo 44 da 9.430. Isso, o que eu tinha dito aqui era o seguinte: como as contribuições não declaradas pelo contribuinte e que se ensejaram a imposição da penalidade aqui discutida, elas são objeto dos PAFs final 209.70, que a gente discutiu, e 209.14, que a gente acabou de julgar. Os objetos são, respectivamente, as contribuições à Seguridade Social parte empresa, pagas pelo contribuinte aos segurados empregados, que foi a primeira que a gente julgou, e as contribuições no período de 2004, inclusive 13º salário, e aquelas a terceiros,
que eu tinha reconhecido uma parcela de decadência. Era isso que eu tinha dito. Como eu acabei de ver que eu errei e que aquela decadência ficou prejudicada, então, na verdade, aquele reconhecimento de decadência não vai influenciar na aplicação dessa multa. Mas era isso. Renato, só isso. Renato, são dois auto-infração 68? Não, só um. É 169 que a gente julgou, que a gente acabou de julgar agora, era 169. E esse aqui é 168. Ah, tá, porque peraí. O 239 é 68. Esse 239 é 68. E aquele outro que eu não lembro se era 242, ele é 69. É 69. Porque na emenda tá tudo 68, né? Na emenda que você deixou lá tá tudo 68, por isso que eu me confundi. Ah, eu não corrigi? Tá, eu corrigi. Tá mesmo emenda. Na hora que eu for formalizar, por isso que eu demoro tanto para formalizar, que eu tudo olho, ver se tem alguma coisa errada. Esse aqui, aquele é 69. Colegas, então, em relação ao item 239 da pauta, considero a relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar? Alguém mais gostaria de comentar o processo ou o voto? Não? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Marcelo? Relatora. Renata não. Renata, vamos lá. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Ana? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 239 da pauta, 239, da contribuinte Panorama Restaurante Executivo Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. 239, Panorama Restaurante Executivo Limitada, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Mais um pouquinho, colegas. 18 horas a gente encerra. Agora vamos ao item 243 da pauta. São 5 processos, né, Gregório, da mesma contribuinte. São os itens 243, 244, 245, 246 e 247, todos da transportadora MZ de Pinhalzinho Limitada. Transportadora MZ de Pinhalzinho Limitada. Você vai fazer na ordem da pauta, Gregório? Vamos fazer o 245 primeiro. 245. Colegas, item 245 da pauta. Transportadora MZ de Pinhalzinho Limitada. Pode iniciar a leitura, Gregório. Item 245. Acho que tem alguém com o microfone aberto só para... Desculpa, sou eu. Vou direto ao voto, presidente. O recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser reconhecido. Conforme exposto no relatório supra, trata-se presente caso de lançamento fiscal referente às contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre a remuneração paga a segurados empregados, contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência e capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho, e contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre remuneração paga a segurado contribuinte individual. Informa a autoridade fiscal que a apuração das remunerações pagas aos trabalhadores foi realizada por meio de aferição indireta nos seguintes termos em síntese. O prolabore pago ao sócio administrador foi arbitrado com base na maior remuneração de segurados empregados, conforme previsto na legislação aí indicada. Já a remuneração paga aos empregados motoristas foi aferida com supedâneo no valor correspondente a 4% do valor bruto da receita com fretes obtida pela empresa autuada. Porquanto, a partir de março de 2009, a empresa adotou esta forma de remuneração, conforme se observa do livro Registro de Empregados. Neste aspecto, concluiu a fiscalização que as bases de cálculo utilizadas no lançamento consistiram na diferença entre o valor arbitrado nas remunerações, das remunerações pagas aos trabalhadores e o montante formalmente registrado na contabilidade. Em sua peça recursal, a recorrente defende em síntese que o auto de infração desconsiderou os lançamentos realizados pelo contribuinte por verificar supostas informações contábeis incorretas
importando na desconsideração da contabilidade e apuração por arbitramento. As referidas irregularidades importam em ausência de lançamentos de despesas, IPVA, seguro obrigatório, licenciamento, despesas com pneus. Ocorre que eventual omissão do lançamento de despesas não traz qualquer relação com o valor das folhas de pagamento, com o fato gerador da contribuição previdenciária ou RAD, e muito menos com sua base de cálculo, eis que despesas não comportam a base de cálculo de contribuições previdenciárias. Analisando o relatório fiscal emitido pela fiscalização, verifica-se que as omissões e imprecisões que motivaram a desconsideração da contabilidade da empresa e, por conseguinte, a utilização da aferição indireta no caso concreto estão assim discriminadas. Então, quais foram os fundamentos utilizados pela fiscalização para desconsiderar a contabilidade e se utilizar do arbitramento no caso em análise? Falta de registro nos livros contábeis caixa, diário e razão do pagamento do IPVA, falta de registro nos mesmos livros da taxa de licenciamento, falta de registro nos mesmos livros do seguro obrigatório de diversos veículos. Diz a fiscalização que a empresa autuada deu em comodato 9 caminhões para a empresa Transporte 110 Limitada, no valor total de R$ 2.237.000 e fração. Entretanto, nos registros contábeis da empresa autuada consta contabilizada na conta aí indicada apenas o valor de R$ 144.000. A contabilidade da empresa autuada deixou de apresentar no exercício de 2008 a real despesa com pneus, pagamento de salários por parte da empresa autuada em favor de seus motoristas sem constar na folha de pagamento. Então, com base nesses fundamentos, a fiscalização desconsiderou a contabilidade e fez o arbitramento e depois verificou a diferença entre aquilo que ela apurou por arbitramento e o que estava na contabilidade e lançou a diferença. Pois bem, como sei disso, a utilização de métodos indiretos da apuração dos fatos geradores é medida excepcional, da qual a autoridade fiscal deve lançar mão quando presente as circunstâncias que autorizam o procedimento conforme artigo 33, parágrafos 3º, 4º, 6º da Lei 8.212, abaixo transcritos. Como se observa, o procedimento de arbitramento, uma vez constatado os requisitos exigidos pela legislação de regência, é legal e investe o ônus da prova ao contribuinte. Trata-se, pois, de uma presunção legal iuris, que desdobra-se em sinos doutrinadores em iuris et iuris tantum. As primeiras não admitem prova contrária, são verdades indiscutíveis por força de lei. Por sua vez, as presunções discutíveis, fato conhecido, induz a veracidade de outro, até prova em contrário. Elas recuam diante da comprovação contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez e certeza da dívida inscrita, que pode ser elegida por prova inequívoca nos termos do artigo 204, parágrafo único do CTN. As hipóteses inscritas no artigo 33 da Lei 8.212, portanto, caracterizam-se com presunções iuris tantum, albergado por lei, mas passíveis de comprovação em contrário ao presumido. Porém, tal procedimento deve estar devidamente fundamentado e motivado nos autos do processo, além da necessidade de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de nulidade ou improcedência do lançamento. Destaque: o arbitramento não pode representar uma verdadeira carta branca ao agente fiscal, de maneira a possibilitar concluir pela existência de débitos tributários bem destoantes do que efetivamente devido pelo contribuinte, escorados em parâmetros aleatórios e imprecisos, sem o devido aprofundamento no exame das provas constantes nos autos. Não se pode admitir, pois, seja praticado o arbítrio em nome do arbitramento. É um procedimento, portanto, que objetiva aproximar, mensurar as remunerações tributáveis, tanto quanto possível, daquele que seria real. Tem-se, assim, que a vontade abstrata da lei é gravar o tributo que seria devido em condições normais, não mais do que isso, porquanto o objetivo princípio da fiscalização é a orientação, com a finalidade de esclarecer aos contribuintes em geral sobre o indelével dever de recolher ao fisco os tributos efetivamente devidos, naturalmente após identificar as eventuais irregularidades extraídas de sua atividade ou contabilidade, se for o caso. Em nenhum sistema jurídico se permite a tributação ao albedrio da lei ou se preconiza a cobrança de tributo acima daquilo que o fisco tem direito. Gravar tributo não tem o mesmo sentido de agravá-lo. O agravamento se faz mediante combinação de multas, não pela via do arbitramento. Aí eu trago uma doutrina de Heleno Torres nesse sentido. A jurisprudência administrativa é firme e mansa nesse sentido, determinando o cancelamento de atuações em que a fiscalização extrapolou os limites impostos pela legislação ao lançar, com base no arbitramento, sobretudo, quando os critérios utilizados nesta empreitada não estejam devidamente claros e precisos, se não vejamos. E aí alguns precedentes do CARF. Ademais, o lançamento da atividade vinculada que constitui o crédito tributário não pode se apoiar em suposições, conjecturas e muito menos presunções do agente arrecadador, como se está no artigo 142 do CTN. Deve fundamentar-se em fatos concretos demonstrados suscetíveis de comprovação.
mesmo porque o artigo 142 do CTN, ao atribuir a competência privativa do lançamento à autoridade administrativa, igualmente exige que nessa atividade fiscal atuante descreva e comprove a ocorrência do fato gerador, determinando ainda a perfeita base de cálculo dos tributos exigidos. Em outras palavras, o procedimento do arbitramento, em que pese conferir a prerrogativa do fiscal atuante em presumir a base de cálculo do tributo lançado, não o desobriga de comprovar a ocorrência do fato gerador, ou seja, a base de cálculo poderá ser presumida uma vez observados os requisitos para tanto, mas a ocorrência dos fatos geradores não. É o que se extrai do artigo 142 do CTN, abaixo transcrito. Ademais, os atos administrativos, conforme se depende do artigo 50 da Lei 9784/99, que regulamenta o PAF no âmbito da Administração Pública Federal, o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, deve ser motivado sob pena de nulidade de improcedência do feito, conforme se verifica dos dispositivos legais encimados, para que o lançamento encontre sustentáculo nas normas jurídicas e, consequentemente, tenha validade, deverá o fiscal atuante descrever precisamente e comprovar a ocorrência dos fatos gerador do tributo e determinar a matéria tributável, base de cálculo. A ausência dessa descrição clara e precisa, especialmente no relatório fiscal da notificação, ou erro nessa conduta, macula o procedimento. Na mesma linha exposta acima, a apuração do crédito previdenciário por arbitramento deve vir acompanhada da devida motivação, indicando a autoridade lançadora as irregularidades constatadas, as quais a impediriam de apurar diretamente a base de cálculo das contribuições previdenciárias efetivamente devidas. E aí uma doutrina de Maria Rita Ferragutti, jurisprudência do CAF, no mesmo sentido. Como se observa, em síntese, a fiscalização deve demonstrar cabalmente as razões que a levou a promover o lançamento por arbitramento, especialmente com a finalidade de oportunizar ampla defesa contraditória do contribuinte. No caso em análise, a fiscalização fundamenta a desqualificação da contabilidade e, por conseguinte, a utilização da aferição indireta para o lançamento de débito previdenciário na falta de registro de pagamento do PVA, taxa de licenciamento e seguro obrigatório de alguns veículos de propriedade da contribuinte, divergência entre o valor dos contratos de comodato e aquele registrado na contabilidade, falta de apresentação de despesa com pneus, pagamento de salários por parte da empresa autuada em favor de seus motoristas sem constar na folha de pagamento. Tais fundamentos, por si próprios, não são hábeis no entendimento deste conselheiro para a desqualificação da contabilidade do contribuinte e, por conseguinte, o lançamento de crédito tributário previdenciário. De fato, afirmar, tal como fez a autoridade administrativa e fiscal, que a falta de registro de pagamento, aí eu abro uma nota, a fiscalização confirmou que houve efetivo pagamento. Então, é falta de registro do pagamento, e ela confirmou que houve pagamento do IPVA, da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, nos montantes de R$ 89.000, R$ 1.700 e R$ 3.700, respectivamente, afirmar que isso modificou de forma irremediável a remuneração dos segurados, o faturamento e o lucro da empresa, afigura-se deveras desarrazoado, seja em função da falta de correlação direta entre referidas despesas com a remuneração de segurados empregados, o faturamento e o lucro da empresa, seja em função dos valores envolvidos. No que tange a divergência entre o valor dos contratos de comodato com aquele registrado na contabilidade, assim descrita em um único parágrafo pela fiscalização, diz a fiscalização que no dia 2 de janeiro de 2008, a empresa autuada deu em comodato 9 caminhões para a empresa Transportes 110, conforme folhas indicadas, no valor total de R$ 2.237.000 e fração. Entretanto, nos registros contábeis da empresa autuada, consta contabilizado apenas o valor de R$ 144.000, conforme folhas indicada. Então, em relação a esse único parágrafo da fiscalização, em relação a essa divergência na contabilidade, registra-se que os contratos de comodatos, pela sua própria natureza, nos termos do artigo 579 do Código Civil, tratam-se de empréstimos gratuitos. Dessa forma, o montante de R$ 2.237.000 e fração apontado pela fiscalização corresponde ao somatório dos valores dos veículos informados nos próprios contratos, não tendo, pois, qualquer correlação com a conta contábil aí indicada. O registro contábil referente à conta aí indicada, no valor de R$ 144.000, trata-se de saldo negativo existente em 1º de janeiro de 2008, ou seja, não há o lançamento a débito ou a crédito na referida conta nas épocas próprias. Os contratos de comodatos, que estão juntados no processo das páginas 60 a 68, possuem as seguintes datas: janeiro de 2008, janeiro de 2007, janeiro de 2006 e janeiro de 2005. Então, você vê que não há correlação entre o registro contábil com os contratos sinalizados pela fiscalização. Em relação à falta de apresentação de despesa com pneus, tem-se que esta, a rigor,
não guarda correlação direta com a remuneração de segurados, o faturamento e o lucro da empresa. Ademais, a fiscalização, que se embasa em dados referentes apenas aos exercícios de 2008, para desqualificar a contabilidade desde o ano de 2005, sequer demonstrou qual seria, então, o correto valor de tais despesas, limitando-se a afirmar, com base em informações extraídas de um site, abre aspas, especializado, que as despesas com pneus correspondem a 4,5% do valor do frete. Por fim, mas não menos importante, tem-se a inconsistência apontada pela fiscalização referente ao pagamento de salários por parte da empresa autuada em favor de seus motoristas sem constar na folha de pagamento. Neste ponto, afirma a autoridade administrativa fiscal que o pagamento de salários por parte da empresa autuada em favor de seus motoristas sem constar na folha de pagamento pode ser facilmente identificada na ação trabalhista que tramitou na primeira vara do trabalho de Chapecó, cujo autor há indicado. O referido motorista informa, lá naquela ação trabalhista, que exercia a função de motorista e vinha recebendo a importância média mensal de R$1.000. Destes, apenas 691 constavam em CTPS e o restante era pago por fora. Sem apresentar qualquer contestação, a empresa autuada compôs amigavelmente com o reclamante, pagando-lhe a importância de R$3.100. Ora, conforme defendido pela autuada, a afirmativa do funcionário na referida reclamatória de que recebia um salário de 691 em CTPS, mas que a média mensal importava em verdade no montante de R$1.000, não se mostra suficiente para produzir prova no presente processo administrativo fiscal, pois se trata de uma declaração unilateral buscando satisfazer interesse próprio, e foi informação extraída de um reclamante em uma ação trabalhista. Outro sim, o fato de a reclamada ter realizado acordo com o funcionário no imposto de R$3.100 não significa confusão em relação à suposta remuneração percebida pelo funcionário, já que o acordo foi firmado a fim de reduzir gastos, eis que uma demanda judicial importa em custos elevados, que vão desde os honorários advocatícios do advogado contratado, despesas com deslocamento para audiências, deslocamentos de testemunhas, gastos com perícia, assistente técnico, custos processuais para recursos, etc. Dessa forma, entende que o acordo judicial não serve como subsídio para a desconsideração dos valores consignados nas folhas de pagamento, que corresponde exatamente aos valores recebidos pelos motoristas. Por fim, registre que o pagamento dos motoristas se deu exatamente no valor indicado nas folhas de pagamento e observar o piso salarial da categoria e que não foi produzida qualquer prova absoluta de que o valor do salário dos motoristas não é aquele indicado nas folhas de pagamento. Ora, tratando-se de lançamento fiscal com apuração de crédito tributário por arbitramento, afigura-se inadmissível a fundamentação / motivação de acusação fiscal por amostragem. Tratando-se, pois, de procedimento excepcional, o arbitramento deve ser devidamente fundamentado em fatos e documentos suscetíveis de comprovação. Não basta a fiscalização simplesmente inferir que o adotou sim conquanto motivar sua conduta. Como se observa, mista se faz a autoridade lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência em caso de arbitramento, que somente poderá ser levado a efeito quando vislumbrados os permissivos legais para tanto, devendo ainda relatar todos os fatos de forma pormenorizada, possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e bem assim ao julgador analisar devidamente os autos. A presunção legal inserida no artigo 33 da Lei 8.212, relativamente ao arbitramento, não tem o condão de suprimir o princípio dever legal da autoridade fiscal, demonstrar e comprovar a ocorrência das hipóteses além inscritas, com a finalidade de justificar o aludido procedimento. Observe-se, por fim, que o relatório fiscal tem por finalidade de demonstrar / explicar como procedeu a autoridade lançadora na construção do crédito previdenciário, devendo dessa forma ser claro e preciso relativamente aos procedimentos adotados pela fiscalização ao promover o lançamento, concedendo ao contribuinte conhecimento pleno dos motivos ensejadores da atuação, possibilitando o amplo direito de defesa e contraditório, sobretudo tratando de lançamento por arbitramento. Em face dos fatos acima delineados, não se pode admitir a apuração de crédito previdenciário com base em arbitramento exclusivamente armado em presunção legal, a qual investe ônus da prova, mas deve estar devidamente motivado e comprovado em seus pressupostos legais. Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, com o consequente cancelamento do crédito lançado. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, o conselheiro relator está, em relação ao item 45 da pauta, está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o lançamento fiscal. Por conta do arbitramento.
forma como foi feito o arbitramento. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Tá. Alguém gostaria de... Só um detalhe, pela 812, o arbitramento, a aferição direta, ela vai ser quando a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro. Tá? Remuneração, faturamento da empresa e lucro da empresa. Tá? Só uma colocação. Isso está no 812, no artigo 33, parágrafo 6º. Tá? A aferição direta quando a contabilidade não espelha fielmente a remuneração dos segurados, o faturamento da empresa e o lucro da empresa. Aí, nesses casos, a contribuição será apurada por aferição indireta. Alguém gostaria de comentar esse processo ou voto? Luiz, como você vota? Presidente, eu vou pedir vista esse processo. São 5 processos da mesma empresa, Luiz. Sim, porque Quer vista de mesa? Não, vista de mesa até amanhã, não vou ter tempo de vista até amanhã. Você já se... Até você... Veja bem, a argumentação do Gregório tem diversas nuances aí. Por exemplo, essas apurações que são pedidas para essas despesas que aparentemente nada tem a ver com a questão previdenciária, mas no momento tem que são despesas que compõem o resultado do exercício. Essa questão que ele fala aí da questão aí dessa ação trabalhista, apesar de eu concordar isoladamente o caso não é por si só definidor para fins de habilitamento, mas ele é um indício. Se esse litigante, esse reclamante teve esse fato, e o fato, e eu vou discordar aqui do relator no sentido que ele fala que o fato da empresa ter pago não significa que esteja tudo errado. Na verdade, também é um indício, porque só se parte do acordo quando não se tem certeza, quando não se tem certeza da vitória, né? Ou seja, quando uma das partes entende que existe alguma vulnerabilidade no seu proceder que poderia ensejar realmente a atuação. Bom, para não pedir vistas, eu vou dirigir do relator e vou negar provimento, então. Então tá jóia. Marcelo, como você vota? Está sem volume, Marcelo. Ah, não está. Aliás, Marcelo, está me ouvindo? Está sem volume você. Perdão, meu presidente. Como você vota, Marcelo? O Luiz divergiu do relator, vai negar provimento. O relator está dando provimento ao recurso voluntário e cancelando o lançamento. Só vou fazer a consideração seguinte, ó. Tem 2 levantamentos nesse auto de infração em particular. Prolabore e salário de motoristas. O arbitramento utilizado pela fiscalização para fazer o Prolabore, levantamento, levou em consideração o maior salário pago a um empregado da empresa. Tá? Então, não acho que houve aí nada desproporcional, nem houve carta branca da autoridade fiscal para fazer esse arbitramento. A parte do salário dos motoristas, ele utilizou 4%, tá, do valor da nota fiscal, e isso ele fez com base, considerando que a própria empresa adotada a partir de março de 2009. Ou seja, ele pegou dos registros da contabilidade onde ele achou, né,
ele viu que efetivamente os salários eram 4%, ele aplicou isso para o período que não tinha contabilidade. Por isso eu vou divergir do voto do relator. Eu não acho que houve um habitamento aqui sem base, sem causa, não. Ok. Então, Marcela acompanha a divergência, nega provimento ao recurso. Renata, como você vota? Eu acompanho o relator. Rafael? Relator, presidente. Márcio? Acompanho a divergência. Ana? Relator. Eu vou acompanhar a divergência também. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o seguinte. Tivemos empate. R$245. Item 245, transportadora MZ de Pinhalzinho Limitada. Acordam os membros do colegiado. Conhecimento foi integral aqui, né, Gregório? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2002, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso. Vou deixar só assim, tá, Gregório? Dar provimento ao recurso. Na conclusão, você coloca dar provimento. Só uma coisa aqui. Eu vou colocar como você colocou, cancelando o crédito tributário lançado. Cancelando-se o crédito tributário. Em fase de empate de julgamento, dar provimento ao recurso, cancelando, dar-lhe provimento, cancelando-se o crédito tributário lançado. Vencidos os conselheiros Luiz, Marcelo, Márcio e Dene, que negaram provimento ao recurso. Ok? Essa é a decisão do item 245 da transportadora MZ de Pinhalzinho Limitada. Dar provimento ao recurso voluntário por empate. Ok? Qual que é o próximo, Gregório? Essa decisão, presidente, do item 245, ela vai se aplicar também aos itens 243, 244, 243 é terceiros, 244 é segurados e 246 é CFL 68. Fica só o 247 diferente, Gregório? Isso. Tá, repete para mim, Gregório. O 245, ele vai se aplicar o 243, 244 e 246. Vai se aplicar o 243, 244 e 246. Isso. 243. São as mesmas razões recursais, as mesmas razões de decidir. Só muda a contribuição, isso? Só muda a contribuição e no 246 a obrigação acessória CFL 68. Como nos principais, a gente está cancelando a base de cálculo, que serve, a contribuição previdenciária que serve de base de cálculo para a multa aplicada no 246, aí eu estou cancelando também. Então, no caso, colegas, eu vou replicar, então, a decisão que a gente acabou de proferir no 245, no 243, 246 e 246, tá? São as mesmas razões de decidir, as mesmas razões recursais. No caso do 246, uma multa por disponibilidade de obrigação acessória, CFL 68, ela decorre dessas obrigações principais. As principais estão sendo canceladas, por consequência, a multa também está sendo cancelada.
no entendimento do voto do relator. Eu vou aplicar, então, nos itens 243, 244 e 246, a mesma decisão do item 245. Alguém diverge? Ninguém diverge? Todo mundo ok aí? Todo mundo tranquilo? Então tá, só que no 246, Gregório, eu vou registrar assim, ó, acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer do recurso voluntário e por determinação da Lei 10.522/2002, em fase do empate do julgamento, no julgamento, dar-lhe provimento, cancelando-se a multa aplicada. Pode ser? Cancelando-se a multa aplicada. A multa aplicada. Vencidos os conselheiros Luiz, Marcelo, Márcio e Dene, que negaram provimento ao recurso. Qual que é agora, Gregório? É o 247 só, 247. Né? Pode iniciar a leitura. Deixa eu ver aqui o horário. Gente, 2 minutos. Crislane, dá tempo de fazer em 2 minutos? Dá. É a mesma situação. Crislane, rapidinho, tá? Não vamos demorar muito, tá? Tá, então... Pode iniciar, então. 247. Esse aqui decorre do mesmo cenário, da mesma fiscalização. A fiscalização identificou essas inconsistências na contabilidade do contribuinte. Esse aqui é uma exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, CFL 38, consistente na falta de apresentação de documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias ou apresentou sem observância das formalidades legais exigidas no período em evidência, incorrendo assim na prática de infração capituada no artigo 33, parágrafo 2º e 30 da 8.212. E aqui, nesse caso, as razões de defesa são as mesmas que foram apresentadas nos processos das obrigações principais que nós acabamos de julgar. Como nesse caso aqui, a infração apresentar a contabilidade com deficiência, e realmente nesse ponto existe. O problema é que essas deficiências que foram apontadas pela fiscalização, no meu entender, não são hábeis por si próprias para que a contabilidade toda seja desconsiderada e você efetue o lançamento de contribuição previdenciária por arbitramento. Então, por isso, eu dei provimento ao recurso voluntário do contribuinte naqueles outros processos, mas aqui, como no caso específico, o descumprimento de obrigação acessória consiste justamente em você apresentar a contabilidade com deficiência e o contribuinte não logrou demonstrar que não era o caso, então eu estou negando provimento ao recurso voluntário do contribuinte, adotando como razões de decidir a decisão da DRJ. Ok, Gregório. Colegas, multa por descumprimento de obrigação acessória. O relator, no item 247, está negando provimento ao recurso voluntário. De fato, houve mesmo problemas na contabilização, na contabilidade, e ele está, então, nesse caso aqui, negando provimento ao recurso voluntário. Luiz, como você vota? Eu vou acompanhar o relator, mas só que eu acho que esse CFL 68 aí, ele dá amplo respaldo ao arbitramento que foi efetuado. Mas é só um comentário, mas eu vou acompanhar o relator. Aliás, desculpe. Sim, vou acompanhar o relator, porque ele está negando provimento. Tá certo. Marcelo, como vota? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho, presidente. Márcio? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 247 da pauta, da transportadora MZ de Pinhalzinho Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, 247, transportadora MZ de Pinhalzinho Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Passamos 1 minuto e pouquinho das 18 horas, vamos encerrar nossa sessão de julgamento e retomamos amanhã às 9 horas. Mais uma vez, obrigado, Marcelo, por participar da nossa sessão de julgamento, ok? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez e aprendizado muito bom. Ok, então. Crislane e Rafael podem encerrar a gravação. Ok, presidente.